Reflexão bíblica. Primeira carta de Pedro. Capítulo 3. 1 Pedro 3. Neste capítulo, Pedro fala sobre a conduta correta dos crentes em vários relacionamentos, marido e esposa, crentes e descrentes, e entre irmãos na fé. Ele enfatiza a importância de viver em paz, ser compassivo e dar uma resposta gentil a quem perguntar sobre a esperança que há em nós. 1 Pedro 3. O casamento correto. Em 1 Pedro 3, veremos que o apóstolo Pedro começará ensinando sobre como deve ser o comportamento feminino e o que devem valorizar para serem aceitas por Deus e citará o exemplo de relacionamento entre Sara e Abraão. Também os homens devem honrar suas esposas, para que a bênção de Deus permaneça sobre a sua casa e suas orações não sejam ignoradas. Devemos ter um comportamento excelente, e ainda assim é possível que soframos com a injustiça. De qualquer modo, sofrer por fazer o que é justo diante de Deus é muito mais proveitoso do que sofrer pelo mal que fazemos. Neste ponto, Pedro citará o exemplo de Jesus, que mesmo não tendo cometido pecado, foi injustamente julgado e crucificado no Gólgota. Contexto histórico. Aprendemos com o apóstolo que Deus é como uma pedra viva. A pedra fundamental da construção do reino é Ele quem crer, este será transformado em pedras vivas e servirá da mesma forma na edificação desse reino inabalável. Jesus, a pedra rejeitada, é motivo de tropeço para os incrédulos, mas é a preciosa pedra angular para os que acreditam. Geração eleita por Cristo, outrora, não éramos sequer um povo, mas o Pai nos adotou como filhos, nos conduzindo à santificação, motivo qual devemos nos sujeitar às autoridades constituídas, sendo elas boas ou perversas. Acompanhe a seguir o estudo completo de 1 Pedro 3. Versículos 1 ao 7. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra. Considerando a vossa vida casta, em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus, e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem, e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Versículos 1 ao 6. Orientação às mulheres. Pedro instruiu as mulheres a se sujeitarem, dóceis, cada uma a seu marido porque, com sua maneira diferente de viver, elas não apenas honravam a Deus, mas também davam testemunho aos maridos. A declaração da qual vós sois filhas, significa que, em sua essência, as esposas cristãs se mostram filhas espirituais de Sara, façam o bem e não tenham medo. Versículo 7. Orientação aos homens. Pedro ordenou que os maridos vivessem em harmonia com suas mulheres e as tratassem com honra, como corredeiras da graça da vida, isto é, como herdeiras com eles da mesma salvação e seus privilégios. Vaso mais frágil denota fraqueza física e não deve ser entendida como se as mulheres fossem moral ou intelectualmente inferiores a seus maridos. Em geral, os maridos são fisicamente mais fortes. Versículos 8 ao 12. E, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário,
bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida, e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal, e faça o bem, busque a paz, e siga-a. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Versículos 8 ao 12. Orientação aos cristãos. Como em um clímax, Pedro ordenou que os cristãos, estrangeiros, 1 Pedro 1 verso 1, não retribuam mal por mal, a fim de que recebam a bênção de Deus. Esta instrução do apóstolo, verso 9, é reflexo do ensino de Cristo nos Evangelhos, 1 Pedro 3 verso 13 ao 4 versos 1 a 19. Nesta seção, os cristãos devem ser diferentes, fazendo o bem, mesmo diante da hostilidade dos pagãos, pois Deus irá vingar os justos. Versículos 13 ao 17. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes seguidores do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Tendo uma boa consciência, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Entre aqueles que chamam este mundo de lar, o cristão só deve sofrer por ter feito o bem, e não por ter feito o mal. Versículos 13 e 14. Feliz por ser perseguido. Fazer o bem não prejudica ninguém, mas é possível que os cristãos sofram por causa disso. Neste caso, devem considerar um privilégio ter sofrido por viver uma vida que agrada a Deus. Tiago 1 verso 2. Versículos 15 ao 17. Esperança em vós. Santificai ao Senhor Deus em vossos corações significa reconheçam como santo do fundo do coração. Esta reverência íntima por Cristo faz com que os cristãos estão sempre preparados, principalmente em meio à perseguição e sofrimento, para defender com sinceridade a esperança que tem dentro de si. Sobre a esperança. Versículos 18 ao 22. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. No qual também foi, e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8, almas se salvaram pela água. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos, e as autoridades, e as potências. Versículo 18. Jesus nos leva ao Pai. Pedro apontou para o exemplo de Cristo que, sendo inocente, sofreu nas mãos dos cidadãos deste mundo. Seu sofrimento inocente, morte, ressurreição e exaltação são a base da salvação e justificação dos cristãos. Versículos 19 e 20. Espíritos em prisão. A declaração de que Cristo pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram desobedientes, é extremamente difícil de interpretar. De acordo com uma visão plausível, espíritos se refere à alma das pessoas que morreram no dilúvio, Gênesis 6 e 7.
A pregação foi feita por meio da pregação de Noé a seus contemporâneos desobedientes. Esta pregação de arrependimento ocorreu quando Noé estava fazendo os preparativos para o dilúvio. Pedro pode ter se referido aos contemporâneos de Noé como espíritos em prisão porque, quando escreveu esta carta, eles já tinham morrido há muito tempo, estando na forma de espíritos desencarnados e sob confinamento, aguardando o juízo final de Deus. A postura que aqui assumimos é que, após sua morte e ressurreição, Cristo pregou a vitória sobre os espíritos demoníacos. Nesta visão, espíritos são os anjos malignos. Versículos 21 e 22. O batismo por meio da fé em Cristo. As pessoas da família de Noé foram salvas pela água, isto é, mantidas em segurança em meio às águas do dilúvio, ao passo que os ímpios foram destruídos. Gênesis 7 versos 22 e 23. O batismo do Novo Testamento corresponde ao dilúvio do Antigo Testamento, pois do zero uma nova vida. A água não é capaz de salvar, mas o batismo com água representa simbolicamente a vida transformada da pessoa cuja consciência está em paz com Deus por meio da fé em Jesus. No final do verso 21, Pedro explica que o ato do batismo é simbólico e não salva ninguém com as palavras não do despojamento da imundície da carne. 5 importantes lições que podemos aprender em 1 Pedro 3. O poder do testemunho silencioso. Pedro incentiva as esposas crentes a influenciarem seus maridos incrédulos com seu comportamento e caráter piedoso, em vez de apenas com palavras. Isso destaca a importância do testemunho silencioso em nosso relacionamento com os outros. Priorizar a harmonia e a paz. Pedro enfatiza a importância da harmonia e da paz nas relações interpessoais, instruindo os crentes a buscarem a unidade e a evitar a contenda. Isso nos lembra da importância de manter relacionamentos saudáveis e pacíficos com os outros. Perseverança na prática do bem. Mesmo diante da oposição e da perseguição, Pedro encoraja os crentes a perseverarem na prática do bem e a não se deixarem intimidar pelo mal. Isso nos desafia a permanecer firmes na fé e a continuarmos fazendo o que é certo, independentemente das circunstâncias. Buscar a bênção de Deus. Pedro lembra os crentes da promessa de bênção para aqueles que buscam viver em harmonia, paz e retidão. Isso nos motiva a buscar ativamente a bênção de Deus em nossas vidas, vivendo de acordo com seus princípios e propósitos. Estarmos preparados para dar respostas. Pedro exorta os crentes a estarem sempre preparados para dar uma resposta a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há neles. Isso nos lembra da importância de conhecermos nossa fé e estarmos prontos para compartilhá-la com outros de maneira amorosa e sábia. Conclusão. Concluindo o capítulo 3, Pedro continua com instruções diretas, falando sobre o casamento e a necessidade que temos de fazer o que é correto. Aqui ele fala sobre como a esposa cristã pode ganhar o marido não cristão, apenas com as suas atitudes. Ele também fala que a esposa deve ser submissa, caminhando a mesma jornada, tendo a mesma missão que o esposo. Interessante notar que, aos homens, o apóstolo ensina que as orações podem ser impedidas caso não honrem devidamente as esposas. Note como Deus trata do assunto casamento com seriedade, a ponto de nem mesmo ouvir nossas orações quando as coisas estão desalinhadas em casa. Parece que temos uma promessa muito simples de ser entendida: se refrearmos nossa língua do mal e não falarmos maldições, viveremos dias bons. Pedro afirma que caso, mesmo fazendo bem e guardando a língua do mal, padecermos, somos bem-aventurados. Fazer o bem e guardar a língua não é uma certeza de que viveremos apenas dias felizes, mas a obrigação dos que foram salvos, por um preço que jamais poderiam pagar. Somos bem-aventurados tanto no sofrimento quanto nos dias felizes. Glória a Deus!
Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.